Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração da planilha de controle de qualidade. Essa aqui é a tela principal da planilha, onde na parte da área esquerda aqui nós temos as opções de menu onde você adiciona uma não conformidade, a listagem de todas as não conformidades registradas, o gerenciamento de ações e o dashboard. E aqui na parte de cima nós podemos fazer o cadastro de pessoas, fornecedores e fazer algumas definições para o uso da planilha. Aqui também no centro nós temos a informação de 4 cards que vai mostrar para nós algumas informações como a quantidade de RNCs abertas, quais estão em fase de plano de ação, de análise ou de análise da causa raiz. Mas vamos entender melhor vendo aqui o formulário de uma nova RNC. Eu vou clicar aqui em adicionar uma nova RNC. Esse aqui é o formulário da não conformidade e ele é dividido em 4 partes, que é o registro da ocorrência, análise da causa, o plano de ação e o fechamento. Então vamos ver detalhadamente o que compõe cada uma dessas partes. Aqui em ocorrência, eu tenho aqui no meu canto superior direito o número da RNC que a planilha gera automaticamente. E eu posso vir aqui e informar uma data da abertura, vou pegar uma data qualquer. Tipo de RNC, eu posso estar registrando uma ocorrência ou uma melhoria de oportunidade, vou colocar como ocorrência. Qual que é a criticidade desse processo, se é baixo, se é médio ou se é alto, vamos colocar como médio. Qual o setor que está envolvido, caso essa RNC seja interna ou externa, você vai setar aqui qual que é o fornecedor que está com essa não conformidade. Vamos deixar como interna, aqui abre as opções dos meus setores, aqui eu vou colocar como exemplo a parte de pintura. Os processos, aqui eu tenho a opção também de colocar um processo, vamos por aqui como exemplo jateamento, e aqui eu posso fazer a descrição, né, da não conformidade, com mais detalhes. Eu tenho a opção aqui também de carregar 3 imagens para melhor ilustrar aqui o que ocorreu nessa não conformidade. Então, para adicionar uma imagem, eu vou clicar aqui no ícone da imagem, onde a planilha vai dar acesso aos arquivos. Vou acessar uma pasta de imagens, vou vir aqui em Report, onde eu tenho algumas imagens como exemplo, e vou selecionar uma imagem aqui que tem relação com a minha não conformidade. A planilha carregou. Se eu quiser fazer a visualização dessa imagem de uma forma maior, eu clico nesse olho, ela vai abrir dando mais detalhes da imagem. E eu posso também estar excluindo essa imagem se for necessário. Aqui abaixo é possível também você anexar um caminho, né, de um arquivo que tem alguma evidência dessa não conformidade. Pode ser um e-mail, pode ser algum PDF. Então você clica aqui nessa pasta, a planilha novamente dá acesso aos arquivos. Aí você pode selecionar um arquivo qualquer nos seus documentos e abrir aqui que ela vai guardar esse caminho. Quando você clicar nesse abrir, a planilha vai executar o arquivo e você vai ter acesso a ele. O importante nessa parte, se caso você mudar qualquer referência no seu computador de caminho, de arquivo, essa parte tem que ser redefinida, ok? Então essas são as informações principais para o registro da não conformidade. Feito esse registro, nós vamos vir aqui para análise de causas. A análise de causa, você pode estar aqui informando um responsável para fazer essa ação. Eu vou selecionar uma pessoa aqui como Arlindo Souza. Aqui nessa parte de resultados, eu tenho se a causa raiz está pendente ou se eu já tenho um motivo para essa causa raiz, ainda não nesse caso. E quem que é o setor causador, você também vai definir quando montar o relatório de causa raiz. Para fazer a causa raiz, a planilha trabalha com 2 opções, que é os 5 porquês ou o diagrama de Ishikawa. Se você clicar em Ishikawa, ele vai dar a opção aqui dessas 6 divisões que tem no diagrama de Ishikawa, como material, ambiente, máquinas, mão de obra, métodos e medida. Quando você identificar qual que é a causa raiz, né, conforme você for preenchendo aqui, você vai clicar apenas nesse Option button aqui, para que você tenha informação de qual que é a causa raiz. E se você usar os 5 porquês, você pode ir escrevendo aqui quais são os motivos. Vamos fazer aqui como exemplo. Eu vou colocar aqui na ocorrência que a não conformidade foi uma falha no jateamento. Análise da causa, eu vou colocar aqui que superfície com irregularidades. Eu posso adicionar um porquê aqui em cima, fica um porquê falha no processo de jateamento, porquê abrasivo e inadequado. Então eu posso clicar aqui e falar que essa aqui é a minha causa raiz,
e a planilha já identificou aqui que essa é a causa raiz. Você pode colocar qual que é o setor responsável por essa não conformidade. Vamos colocar aqui como exemplo a pintura. E se eu fizer a não conformidade, né, a análise da causa pelo 5porque, não tem necessidade de eu fazer pelo Ishikawa e vice-versa. Então, uma vez que eu tenho o plano de ação, eu posso salvar essa não conformidade ou continuar preenchendo, aí fica a seu critério. Eu vou continuar o preenchimento vindo aqui para plano de ação. Em plano de ação, nós também temos a opção de direcionar para alguma pessoa que vai fazer esse plano, né, que vai definir quais serão as etapas para a correção dessa não conformidade. E eu vou informar se ele está pendente ou concluído. Então, o que fazer é trocar o tipo de abrasivo. Por que fazer? Evitar irregularidade na superfície. Como fazer? Contatando o fornecedor. Onde fazer? Vou por aqui no local mesmo. Quem fará? Você vai definir a pessoa que será responsável por essa ação. Qual que é o prazo que ela tem para fazer essa ação? Vamos colocar 3 dias aqui. Se haverá algum custo, você pode adicionar o custo aqui e uma observação. Então aqui eu posso considerar que já foi criado um plano de ação. Então eu coloco como concluído. E por final, né, quando essa ação for tomada, o problema for resolvido, nós podemos retornar aqui na RNC e fazer o fechamento dela. Então eu também posso definir aqui quem que é a pessoa responsável para avaliar o fechamento dessa não conformidade, para dizer se ela foi uma ação eficaz ou não, se foi resolvido o problema, né, se foi sanado de fato a causa raiz. E aqui eu posso fazer uma descrição também sobre esse fechamento, posso anexar novas imagens, né, se for o caso, mostrando o trabalho feito agora sem a não conformidade. E também tem a possibilidade de fazer um anexo aqui de uma evidência dessa solução. Também vou colocar aqui como pendente ou concluído. Vou deixar como pendente, vou salvar essa não conformidade, salvo com sucesso. E a planilha aqui já contabilizou então a quantidade de RNC, quantas RNC estão com o processo de análise de causa pendente, plano de ação e análise da eficácia. Aqui também é interessante que eu tenho essa parte de gerenciar ações. Aqui vai mostrar para mim quais são as pessoas que estão envolvidas em cada tarefa e qual o prazo que ela tem para fazer essa ação. Então vai mostrar aqui qual é a RNC, quando foi aberto, qual é o setor, o processo, a descrição, a ação que tem que ser feita, quem que é o responsável e qual é o prazo. Então isso vai ajudar você a gerenciar também o vencimento para cada ação e fazer o follow-up nas pessoas responsáveis. Então voltando aqui para a parte principal, para cadastrar as pessoas envolvidas, você vem aqui nessa parte superior de pessoas, onde eu tenho o nome da pessoa, qual é o cargo, qual é o setor que ela trabalha. Posso voltar aqui, eu posso adicionar os fornecedores, contato principal do fornecedor, qual é o e-mail de contato. E em definições é onde você vai colocar os locais da sua empresa, né, o local interno, quais são os processos. E aqui uma pré-definição de tempo para cada ação. Por exemplo, quanto tempo eu tenho para analisar uma causa raiz, por padrão. Quanto tempo para criar um plano de ação, para executar um plano de ação e para fazer o fechamento da não conformidade. Então isso, com base nesses valores, que a planilha vai fazer o cálculo aqui do gerenciamento de ações. E além disso, aqui também nós temos a lista com todas as não conformidades que podem ser filtradas, né, pelo período, ou então aqui pela etapa que ela está pendente, né, no caso de análise de causas, o plano de ação. Posso buscar uma RNC específica, que foi o caso daquela que nós fizemos agora, que é a 1026. Faço a busca, a planilha traz aqui, eu posso vir em editar, e aqui eu tenho todas as informações que foram registradas dentro dessa não conformidade. Além disso, também é possível você imprimir essa não conformidade. Eu vou vir aqui, selecionar ela, clicar em imprimir. A planilha vai gerar esse documento aqui para você fazer a impressão apenas da parte que é o relato da não conformidade, né? Nesse caso você não vai ter impresso toda a tratativa, né? Como a causa raiz, se foi eficaz ou não, isso não vem para impressão. Apenas a informação referente à não conformidade, né? Que é como o setor, qual que é o processo, o que aconteceu e alguma imagem aqui. E abaixo um local onde você pode alguém preencher a mão aí o que foi feito, ok? Como medida imediata para solucionar o problema. Então, fechando aqui, eu volto para a planilha e para finalizar eu tenho aqui as informações do dashboard, onde eu consigo ter uma visão geral com o total de não conformidades, quais são os principais causadores, quais setores estão tendo mais RNC, quais processos, né, a ocorrência anual. Posso fazer uma análise aqui pelas ocorrências internas, mostrando aqui por setor o que ocorreu,
qual a gravidade de cada uma delas, a eficácia na solução dos problemas, e externo fazer essa mesma verificação quanto aos fornecedores que estão com não conformidade. Então, basicamente, essas são as principais funções da planilha de controle de qualidade. O link dela vai estar na descrição desse vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima!